Seja bem-vindo à família Sara Nossa Terra e ao nosso culto online. Qual tem sido o seu gigante? Medo, depressão, dívidas financeiras, ansiedade, problemas na área sentimental ou na saúde. Davi não mediu esforços, não olhou para a sua estatura ou ficou preso nas incertezas. Ele usou a única chance que tinha e derrotou o gigante Golias. Chegou a hora de pôr fim a tudo aquilo que te impede de vencer. Em agosto, participe da campanha Derrubando Gigantes em uma Sara perto de você. Pegar a mulher é o que tem, é rotina e é normal. Todas as vezes que eu preciso de algo, eu enxergo a sexualidade como um artifício para conseguir essas coisas. Eu não gostaria de ser parecido com meu pai de forma alguma. Deus tirou meu pai e eu senti vontade de morrer. Parece que eu não estou completa, sabe? Parece que essa aceitação me faz me sentir melhor. Relembre o sacrifício que nos trouxe vida. Culto de Santa Ceia do Senhor. Domingo, 9 de agosto, em todas as igrejas, Sara Nossa Terra. Bom dia, pessoal. Nós estamos começando mais um culto na presença do Senhor e é muito importante que você preste muita atenção naquilo que Deus vai falar com você. Então, começa também a compartilhar esse link para outras pessoas que precisam ouvir essa palavra de hoje, que vai ser tremenda e eu acredito que Deus vai tocar na sua família, na sua vida e naquelas pessoas que você conhece. Então, começa a compartilhar, vai ser muito importante que todo mundo tenha acesso a essa ministração de hoje, esse momento maravilhoso. Acorda também todo mundo da sua casa que está aí dormindo, isso não é hora de estar dormindo, tá? Acorda aí geral para a gente poder apreciar essa palavra maravilhosa. Mas antes de começar, eu queria que você pegasse sua Bíblia, abrisse lá em Provérbios 16, no versículo 3, que fala: peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Gente, Deus é um Deus de provisão. Então, tudo aquilo que você coloca diante do Senhor, Ele é um Deus que realmente provê a tua necessidade. E o salmista, existem vários salmos que retratam essa provisão de Deus, o quanto Deus é bom. E a gente vai ver muito sobre isso, né, nas palavras do pastor sobre Salmos. Então, presta muita atenção, Deus vai falar muito com você. E eu queria orar junto com você. Vamos estar orando agora. Queria que você fechasse seus olhos, você junto com a sua família, para a gente estar apresentando esse momento ao Senhor. Feche seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar esse culto de manhã. Nós queremos que o Senhor tenha uma palavra maravilhosa para cada um de nós. Nós queremos que o Senhor tenha uma palavra direcionada para as nossas vidas, de nos fortalecer, de mostrar que o Senhor é um Deus de provisão. Então, em nome de Jesus, Pai, vem com o teu poder e com a tua mão santa, Deus, sobre nossas vidas. Que nossos ouvidos sejam atentos àquilo que o Senhor vai falar essa manhã, em nome de Jesus. Amém, gente? Então fica ligado, a gente vai agora para um momento de louvor abençoado. E você precisa convidar o Espírito Santo para estar dentro da sua casa agora. Fica ligado aí. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava amor, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou.
guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ao que está assentado
branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis. E todos cantam santo, santo, santo. 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 Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, Onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, não, não. Eu sou livre, livre, livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Jesus. De Jesus. Olá, gente, graças a Deus, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nesse
culto da presença de Deus, o nosso encontro de todos os domingos pela manhã, para falarmos da graça, do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus. Hoje quero trazer para vocês, né, a continuidade do nosso tema. Estamos falando sobre o livro de Salmos, e será assim até o final de agosto, né? Somente em setembro nós vamos entrar no livro de Provérbios e vamos destrinchar um pouco mais esse livro também muito importante, né, da Bíblia Sagrada. Hoje vamos continuando, como já disse, no livro de Salmo, e nós vamos sempre fazer a mesma coisa, né, trazer um salmo e trazer também sempre alguns esclarecimentos, né, algumas curiosidades sobre o livro de Salmos. Esse salmo que nós vamos estudar hoje é o salmo de número 23, um salmo muito conhecido. Mas antes que comecemos aqui a alinhar o conteúdo desse salmo, deixa eu trazer para vocês ainda algumas curiosidades sobre o livro de Salmos de uma maneira geral, né? Nós vimos que o livro de Salmos trouxe uma experiência muito forte para Lutero, né, e que surgiu, né, dessa meditação dele no salmo uma canção, né, uma composição, poderíamos até dizer um novo salmo surgiu através da vida de Martinho Lutero e da experiência que ele teve com o livro de Salmos. Pois bem, sobre a importância desse livro, esse livro, é claro, ele foi muito importante, não tem como negar a importância do livro de Salmos para o momento em que ele foi escrito. Eu refiro mais ao período do Antigo Testamento. Ele está posicionado no Antigo Testamento, no período em que o livro foi escrito, cerca de 1000 anos que levou esse salmo, né, todos os salmos para serem escritos e compilados aí já depois no cânon bíblico. Mas mesmo tendo sido e sendo uma leitura, né, uma literatura do Antigo Testamento, mas ele foi muito mais citado no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Então o livro de Salmos tem essa grande curiosidade. Uma outra coisa que eu quero destacar é que ele já traz, né, dentro dessas citações do Novo Testamento, o livro de Salmo traz também muitos aspectos da obra e da vida de Jesus. Então o livro de Salmo, além de ser um livro que nos traz um apelo para o louvor, né, para a exaltação a Deus, como nós já estudamos, as linguagens que nós encontramos no livro de Salmo, ele também acabou, né, tendo um poder profético, tendo uma capacidade profética, uma vez que ele conseguiu apontar algumas coisas sobre a vida e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que você tenha ideia, o salmista conseguiu identificar, né, e conseguiu profetizar, conseguiu antecipar no Salmo 22, se você comparar ele com Mateus capítulo 27, a partir do versículo 35, você vê uma grande semelhança entre o que está escrito no Salmo e o que está escrito em Mateus. Isso se referindo aos sofrimentos de Cristo e o desafio da cruz. Então, olha só, o Salmo escrito tantos anos lá, né, mesmo com a linguagem poética, mesmo com a linguagem de louvor, ele conseguiu trazer, o salmista conseguiu ter uma inspiração de Deus a ponto de falar a respeito do Messias, né, a respeito do sofrimento e da obra de Jesus. Um outro salmo, Salmo 16, a partir do versículo 8 até o versículo 11, você consegue traçar um paralelo entre esse salmo e o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ou seja, nós enxergamos aí, o salmista conseguiu enxergar o que depois viria a acontecer com Jesus na sua ressurreição. Olha só, queridos, então a gente compreende, né, o grande poder, a grande inspiração de Deus através do livro de Salmos, amém? Uma coisa que eu queria também destacar, o Salmo 24, versículo 44, diz que, Jesus disse que Lucas 24, 44, Jesus está dizendo que tudo que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, deve ser cumprido. Ou seja, Jesus atestando, né, a inspiração divina do livro dos Salmos. Então é impressionante que ele coloca, não, o que está profetizado nos profetas, o que está na lei de Moisés e também no livro de Salmos deve ser cumprido em mim. Então Jesus também atestando a inspiração do livro de Salmos. Como já disse, o livro de Salmos foi escrito
de um período de 1000 anos, né, dentro do Antigo Testamento. Todos os livros, né, os pequenos livros que compõem o grande livro de Salmos estão todos eles escritos no Antigo Testamento por um período de 1000 anos. Então, entre o primeiro e o último Salmo, que a gente puder catalogar, levando o tempo de cronológico, né, a cronologia, né, da escrita desses livros, nós temos aí um período de 1000 anos, né, muito interessante, um tempo muito grande, mas que traz aí grande coesão, alinhamento na proposta do livro de Salmo. E quando a gente olha ali as palavras introdutórias de cada um desses salmos, fala muito, principalmente, né, dos autores desses salmos. Nós temos 73 deles sendo atribuída a autoria do livro de Salmos a Davi, ou seja, quase a metade do livro de Salmos, a autoria é de Davi. Muito interessante. E não é só nisso, né? Para que você tenha uma ideia, 12 salmos são atribuídos a Asaf, que era foi um importante levita, né, no serviço e na casa de Deus. Asaf é atribuído a ele pelo menos a escrita de 12 desses salmos. E Asaf também foi muito influenciado pelo estilo de vida de Davi, era ali um parceiro dele. Para que você tenha ideia, Asaf estava presente com Davi na ocasião da mudança, né, da transferência da arca da casa de Obed-edom para Jerusalém. Asaf era um dos que lá estavam. Então a gente olha, né, que Davi diretamente foi autor aí de pelo menos quase a metade dos salmos, mas conseguiu influenciar pelo menos mais 12, ou seja, debaixo, né, da autoria e da inspiração, né, da motivação de Davi, mais da metade do livro de Salmo foi escrito, né? Muito importante. E ainda não para por aí. Para que você tenha ideia, pelo menos 2 salmos são atribuídos também a Salomão, o Salmo 72 e o Salmo 127. E mais aí um a Moisés, um a Etã e o outro a Emã, e também 2 salmos são atribuídos, 3 salmos são atribuídos a Geduntum. Então, são um grupo bem seleto de personagens que conseguiram inspirar o livro de Salmos e que tanto nos ajuda, né, a conhecer as realidades da palavra de Deus. Como temos dito, não apenas o livro de Salmos é o salmista falando com Deus, né? É o homem falando com Deus. Em toda a Bíblia, em geral, é Deus falando com o seu povo. No livro de Salmos, é o salmista falando com Deus, é o homem falando com Deus, é a expressão do coração, da alma do homem falando com Deus. Assim como a gente vê também em belíssimas canções e composições também hoje em dia. Então o livro de Salmos é de fato um livro muito importante, muito interessante, tá? Eu quero também aqui fazer um registro também, eu acho que uma observação interessante, porque alguns dos salmos, segundo alguns estudiosos, eles foram criados, não os salmos que foram considerados inspirados, mas o cântico como um salmo, muitos deles foram criados, muitos que não entraram no canon, não entraram nesse rol de salmos inspirados pela palavra, ou para a palavra de Deus, para compor a palavra de Deus, mas muitos desses salmos, eles foram criados ou foram compostos em momentos de grande aflição, quando as pessoas elas eram submetidas a determinadas situações no tempo, quando, por exemplo, elas tinham cometido algum tipo de pecado e elas tinham que buscar remissão e reconciliação de Deus. Então, naquele momento que elas iam no templo, elas conseguiam ali fazer aquele seu momento de choro, de lamento, e naquele instante muitos salmos foram compostos. Isso é muito interessante para que a gente entenda que muitas vezes na aflição da alma, na aflição, na contrição do pecado, que muitos salmos acabam sendo compostos. Então, é aquele momento onde o homem está com a sua alma quebrantada, muitas vezes pela dificuldade, pela situação da vida, ou até mesmo pelo pecado, mas que ele consegue achar refúgio na presença de Deus, ok? Então tem um teólogo aqui que ele fez a seguinte observação: apenas 14 dos 150 salmos
tem registros históricos deles terem sido executados no ambiente do culto lá no templo. Então eu tenho 150 salmos, mas apenas 14 deles, de todos os salmos, há registros, né, que eles foram usados no ambiente de culto lá em Jerusalém. O que isso nos ensina? Que as músicas, muitas vezes, elas são inspiradas, mas não para o ambiente de culto. Isso mostra que não só por uma música ser boa, por ela ser agradável aos ouvidos, por ela ter uma boa apresentação, por ela ter uma boa melodia, ou por ela ter uma boa letra, ela necessariamente não vai ser uma música para ser utilizada num ambiente de culto. Olha só, 14 dos 150 salmos apenas foram registrados, há registro que eles foram utilizados no ambiente de culto. Um número muito pequeno, né? Fica essa reflexão para nós. Nem toda música boa, ainda que fale de Deus, ainda que tenha uma boa musicalidade, essa música necessariamente não precisa compor um ambiente de culto, ok? Uma dica que eu achei muito legal, queria trazer essa observação para vocês. Agora, o salmo que nós vamos meditar hoje é o salmo de número 23, um salmo extremamente conhecido, né? Que fica muitas das vezes a Bíblia aberta na casa de muita gente com esse salmo. Vamos lá, Salmo 23, a partir do versículo 1, diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria o mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Salmo perfeito, salmo maravilhoso. Esse salmo, sua autoria é atribuída a Davi. Eu quero trazer uma reflexão talvez um pouco diferente em alguns aspectos daquilo que nós já ouvimos e já meditamos sobre esse livro, sobre este salmo, né? A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que esse salmo ele é da autoria de Davi. Davi foi quem inspirou este salmo, quem elaborou esse salmo. Davi foi quem compôs esse salmo. É claro, pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Mas Davi fez uma constatação importante. Eu quero trabalhar isso aqui com você. Primeiro que eu quero dizer é que Davi, ele foi um pastor de ovelhas. Davi foi guerreiro, Davi foi rei, Davi foi pai, Davi foi tantas coisas, mas Davi também foi um pastor de ovelhas. E me chamou muita atenção a maneira como Davi posiciona, né, aqui nesse salmo, porque ele diz que o Senhor é que é o pastor dele. Então Davi está transferindo para Deus uma atividade que ele conhecia muito bem. Davi está atribuindo a Deus uma responsabilidade que ele tinha e que ele fazia muito bem. Nós lembramos dos episódios em que o próprio Davi diz: olha, eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, e quando um leão e um urso tentaram pegar essas ovelhas, eu fui lá e arranquei das garras deles. Davi estava falando de uma coisa que ele conhecia muito bem e que ele fazia muito bem. Então, quando ele olha para Deus e ele faz a inversão das questões, ele diz: Deus é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. E ele está se colocando na condição de ovelha. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Davi está nos ensinando tanta coisa com essa expressão tão pequena, né? Só o comecinho do salmo. Mas ele está nos ensinando o seguinte: olha, eu sei o que eu fiz pelas minhas ovelhas. Eu sei a qualidade da minha entrega. Eu sei a qualidade do meu esforço. Eu sei aquilo que eu fiz pelas minhas ovelhas. Eu não tenho medo de dizer que eu sou uma ovelha e que Deus é o meu pastor. Davi estava dizendo e estava colocando em Deus toda a sua confiança, toda a sua segurança. Assim como ele poderia dizer para a ovelha dele, dizer: olha, pode confiar em mim, eu vou cuidar de você. Eu já tirei você da boca do leão, já tirei você lá das garras do urso. Confia em mim, eu sou o seu pastor. Ele está dizendo isso, né, para aquela ovelhinha dele. Mas ele está dizendo:
invertendo a ordem, dizendo ele sendo a ovelha, dizendo para Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva de que Davi estava falando de uma experiência que ele já havia tido na posição inversa. Então ele está dando para ele mesmo, para a alma dele, para o coração dele, a tranquilidade de que, assim como ele foi capaz de cuidar das ovelhas, o nosso Deus, o seu Deus, é poderoso para cuidar também de cada um de nós. Fantástico isso. Fantástica essa percepção de Davi. E ele está dando essa percepção, né? Está tendo essa percepção e está transferindo isso para Deus, dizendo, Deus, eu entendo que assim como eu cuidei das minhas ovelhas, o Senhor pode cuidar de mim também. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Então, que você possa ter essa segurança, que eu possa ter essa segurança, que eu possa dizer isso para Deus. Que eu possa dizer isso para Deus. E eu fiz um comparativo com algumas áreas da minha vida, você pode fazer isso também, como pai. Né? Como pai, nós somos pais. Será que nós podemos dizer para Deus, Deus, o Senhor é o meu pai, mas não de maneira vaga, não de maneira vazia, mas na perspectiva de que não, eu fui um bom pai. Eu sei que sendo um bom pai, eu sei o que é ser um bom pai. E eu posso dizer para Deus que eu confio que o Senhor é um bom pai porque eu fui um bom pai. Olha que perspectiva interessante. Olha que maneira de enxergar. Né? Nós temos outras profissões, né? Além de você pode ser um engenheiro civil, você pode ser um professor, seja lá qual for a sua profissão, seja lá qual for a sua atividade, né? Seja ela de cunho laboral, seja ela de cunho de responsabilidade, que nós tenhamos essa mesma capacidade de dizer a Deus, Deus, eu confio que o Senhor é o meu pastor, confio que o Senhor é o engenheiro, o arquiteto da minha vida, porque eu sou um bom arquiteto, eu sei o que é ser um bom engenheiro, eu sei o que é ser um bom professor, então eu posso confiar no Senhor. E queridos, eu estava parando e pensando sobre isso, eu fiquei, Deus do céu, talvez seja por isso que muitas vezes nós não confiamos em Deus, porque se nós temos a Deus como pai, eu tenho que ter convicção que eu fui um bom pai para que a minha fé seja bem consolidada. Eu não sei se você está conseguindo entender aquilo que eu quero dizer, mas que muitas das vezes a nossa confiança em Deus ela se torna falha naquelas áreas em que nós somos falhos, naquelas áreas em que nós não fomos suficientes, naquelas áreas onde nós não fizemos as coisas como deveria fazer. Davi estava dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo, eu fui um bom pastor, eu fui um bom profissional dessa área, eu fiz as coisas que deveriam ser feitas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está dizendo, eu não deixei faltar nada para as minhas ovelhas. Eu não deixei faltar nada para elas. Eu cuidei muito bem delas. E aí depois segue o relato, né, aquilo que Davi está propondo. E ele está propondo tudo isso não de maneira vaga. Ele está propondo naquilo que ele tinha experiência, né, naquilo que ele tinha expertise para fazer. Ele está dizendo para Deus, Deus, eu conheço o Senhor. E eu também sei o que é ser um bom pastor. E eu confio no Senhor. Assim como eu cuidei das minhas ovelhas, o Senhor vai cuidar de mim também. Será que a gente pode dizer isso, querido? Assim como eu cuidei da minha família, Deus vai cuidar de mim. É claro que Deus vai cuidar de nós, mas muitas vezes o nosso parâmetro de confiança ele não é tão bem consolidado, porque nós muitas vezes falhamos muito naquilo que nós fazemos e somos. Então, que fique essa reflexão para você em nome de Jesus. Vamos seguir aqui no Salmo, que nós ainda estamos no versículo 1. Ele diz aqui, nada me faltará. Agora, preste atenção, no sentido original da palavra, não é a ideia de ter tudo o que eu quero. O nada me faltará não está associado, no sentido original da palavra, a ter tudo o que você quer, mas a ter suprimento em tudo que você precisa. São coisas completamente diferentes. Nada me faltará não está relacionado a ter tudo o que eu quero. Por quê? Porque nós, seres humanos, queremos muitas coisas. E muitas delas são ruins. Muitas delas são más. Muitas delas vão trazer prejuízo para as nossas vidas. Há seres humanos que querem drogas. Há seres humanos que querem os vícios. Há seres humanos que querem coisas erradas. Deus não tem compromisso com isso. Deus não é um bom pastor para fazer isso.
Deus é um bom pastor para te dar aquilo que realmente você precisa. Então esse nada me faltará está diretamente ligado ao suprimento daquilo que de fato nós precisamos e não daquilo que eu quero. Até porque, cá para nós, os seres humanos são inesgotáveis nos seus pedidos, nos seus anseios, nos seus desejos, né? Para o homem, o céu é o limite. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Quantas e quantas coisas você quer? Quantas e quantas coisas eu quero? Nós queremos muitas coisas. Às vezes temos a sensação de que nós, seres humanos, somos um saco furado, né? Onde por mais que você coloque coisa, vai ter vaga, porque nós somos mesmo que nós somos inesgotáveis, amém? Então, uma coisa que eu quero também compartilhar com vocês nesse sentido, é que muitas vezes os nossos problemas não resolvidos, eles geram carências, e essas carências, querido, Deus não vai suprir. Essas carências Deus não vai suprir, porque o interesse de Deus, o compromisso de Deus é em nos ajudar a resolver os problemas, e não suprir as carências por não resolver os problemas. É muito interessante que nós temos isso bem definido, né? Muitas pessoas abrem mão da sua fé porque elas são desafiadas a superar questões importantes da sua vida. Quando, na verdade, o que as pessoas querem é somente ter um suprimento. Elas querem deixar, muitas vezes, para lá o problema. Elas querem abrir mão do problema, elas querem esquecer o problema. Mas muitas vezes o que Deus quer de nós é que a gente tenha a capacidade de superar os problemas e não de deixar para lá. Problemas não resolvidos geram carências, e muitas vezes essas carências Deus não vai suprir, porque se Deus suprir essas carências, Deus está sublimando os problemas não resolvidos. E muitas vezes são problemas na alma, são problemas de falta de perdão, são problemas de brigas, são problemas de contendas, são problemas de alma, né? O problema é que as nossas almas, nossos sentimentos muitas vezes estão abalados pelos relacionamentos ruins. Nós queremos que Deus simplesmente nos supra, e Deus não vai suprir. Deus quer que a gente possa resolver essas questões, esses problemas, amém? Então, o suprimento de Deus, ele vem sobre nós na forma de atender tudo aquilo que a gente precisa, mas não aquilo que a gente quer, porque o homem quer muitas coisas. Ele diz aqui também, e é interessante, olhando pela questão da ovelha, né, que com certeza alguma ovelha ali tentou ir por outro lado do caminho, tentou, né, se engraçou por um alimento que não era o ideal, e com certeza o pastor entrou em ação para alinhar aquela ovelha, para dirigir aquela ovelha. Eu quero ainda, aqui a gente vai falar um pouco sobre isso. No versículo 2 e 3, aí ele vem falando sobre a travessia. Como é que ele diz aqui no versículo 2? Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, ele está falando de uma travessia, de uma condução, de um ambiente para outro. Ou seja, eu estou tirando você de um lugar para outro. Essa era uma prática comum para povos nômades e para pastores que praticavam esse tipo de atividade. Então ele tirava as ovelhas do seu rebanho de um lugar para outro. E nessa travessia haviam lugares de desafio, haviam lugares perigosos pela altura, perigosos pelas proximidades de inimigos, perigosos pelo contato com predadores. Ou seja, havia ali um caminho a ser trilhado, uma travessia que deveria ser realizada, e as ovelhas teriam que passar por isso. Assim como nós vamos atravessar, como nós vamos ter que passar por isso. É possível passar? É. Por quê? Porque o pastor está conosco. Davi está dizendo, as ovelhas passam. Por quê? Porque o pastor está com elas. As ovelhas não vão poder fazer isso sozinhas, mas elas vão poder fazer, por quê? Porque o pastor está com elas. Amém? Então, muitas vezes nós estamos enfrentando dificuldades, problemas, e agora, né, atualmente a humanidade toda enfrentando problema, mas é como se a humanidade estivesse toda sem pastor, sem direção. Nós temos um pastor, e é o nosso Senhor
o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. Aí ele diz, né, que essa busca é uma busca, não uma travessia sem propósito. A gente não luta sem propósito, a gente não enfrenta os desafios sem propósito. Não, é uma busca por lugares verdejantes, por uma boa pastagem. É por isso que o pastor guia essas ovelhas. Ele ainda diz assim mais, guia-me mansamente. Não é guiar de uma maneira louca, desesperada, não é guiar de uma maneira sem propósito. Não, ele guia mansamente. Quem guia não está invadido por uma loucura desesperadora. Não, é um pastor que guia mansamente. Ele tem calma, ele faz aquilo com tanta qualidade, ele faz aquilo com tanta excelência, né? Ele diz até, é o excelente exercício de cautela e mansidão por parte desse bom pastor. Ele não é louco, ele não é um inexperiente, ele não tem medo do que está fazendo. Davi estava dizendo, eu tinha experiência no que fazia, eu guiava minhas ovelhas com calma, com mansidão, eu transmitia para as minhas ovelhas tranquilidade. É isso que Deus faz conosco, querido. No meio do turbilhão, no meio da luta, da batalha, Ele nos guia mansamente para águas tranquilas. Agora, esse conceito de águas tranquilas, eu quero te dizer, as ovelhas são animais que não têm na sua constituição, né? E Deus escolheu as ovelhas para nos comparar com ela, né? Com certeza isso tem algum significado, né? Com certeza isso tem alguma direção. A Bíblia já nos diz, e Jesus disse, olha, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então Jesus já também trouxe um reforço para esse entendimento que nós estamos falando aqui. Então, pensa comigo, as ovelhas, na sua constituição, elas são totalmente dependentes do pastor. Por quê? Porque as ovelhas não têm nenhuma característica de defesa. As ovelhas não têm garras, as ovelhas não têm grandes presas. Uma ovelha no ambiente aberto, no campo aberto, ela é uma presa fácil. Por quê? Porque ela não corre muito, ela não tem armas de defesa, né? Não faz parte da estrutura dela instrumentos de defesa como garras e presas. Então, ela, num campo aberto, ela é uma presa fácil. A ovelha só está segura quando ela está perto do seu pastor. Se você quer segurança para a sua vida, esteja perto do seu pastor. E nesse caso, querido, não é o seu pastor, não é o pastor Wilson, não, é o seu pastor, o nosso pastor, que é o nosso Deus. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que cuida de nós, é Ele que está conosco, é Ele que está conosco, é Ele que nos conduz mansamente para águas tranquilas. E por que eu quis fazer essa referência? Porque as ovelhas, elas em geral são animais tão medrosos que elas chegam a se assustar com águas muito bravias, com torrentes, águas torrenciais. Então, se ela chegar no rio, por exemplo, onde a água for muito torrencial, ela tem medo e não toma água, mesmo que ela precise. Isso nos mostra como nós, muitas vezes, deixamos de fazer certas coisas, deixamos de usufruir de determinadas coisas por causa do medo. O medo, muitas vezes, nos impede de fazer aquilo que deve ser feito. O medo é um grande inimigo nosso, porque nós somos ovelhas, amém? Mas ele diz aqui que o pastor, ele guia mansamente para águas tranquilas. Ou seja, querido, nós vamos ser conduzidos pelo nosso Deus e vamos chegar a um lugar onde vai ter pastagens abundantes e vai ter águas tranquilas, águas que não nos assustem, águas que vão nos saciar, mas que vão dar descanso para nós, em nome de Jesus. Tudo isso é possível, por quê? Porque nós temos um pastor que está conosco, em nome de Jesus, amém? Muito importante, eu achei maravilhoso esse conceito que Davi, o salmista Davi, está nos trazendo aqui, em nome de Jesus. Aí ele continua e diz assim, aí no versículo 4,
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que isso nos ensina? O que Davi está nos ensinando através desse versículo 4? Que mesmo que estejamos num lugar difícil, mesmo que estejamos passando, né, na travessia, enfrentando um grande mal, o nosso pastor está conosco, ele vai nos guiar e vai nos conduzir. E se ele vai nos conduzir, nós temos a segurança de fazermos essa travessia bem. Por quê? Porque sendo fragilizados, porque não tendo instrumentos de defesa, aquele que tem um instrumento de condução e de defesa está conosco e vai nos guiar e vai nos conduzir. Ele é o nosso Deus e o nosso pastor. Amém? O versículo 5 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Por que ele prepara uma mesa na presença dos inimigos? Porque é o lugar onde as ovelhas vão ser colocadas. Elas fizeram uma travessia, elas estão sendo conduzidas para chegar nesse ambiente. Na presença dos inimigos, sim. Por quê? Porque os inimigos estão à volta. O lobo, o urso, o leão, o ladrão, está tudo ali à volta. Mas enquanto a ovelha está ali saboreando a sua refeição, nesse lugar de abundância, guardada pelo seu pastor, ela está segura, ela está tranquila. O pastor está guardando. Davi está dizendo: eu como ovelha fico tranquilo, sabendo que o meu pastor, o meu Deus, está me guardando. Davi está transferindo para nós toda a segurança que ele podia transferir para as suas ovelhas. E ele está dizendo para nós, através da inspiração do Espírito Santo, que nós podemos ficar seguros e tranquilos, porque o nosso pastor está nos guardando. E ele está nos conduzindo para um lugar de abundância, para um lugar da bênção, para esse ambiente onde há uma mesa farta. Embora os inimigos estejam enxergando, o nosso Deus está nos cuidando de nós. É muito interessante que muitas das vezes a gente usa esse termo, esse texto, para nos colocar numa situação dos nossos inimigos vão ficar olhando e dizendo: ah, meu Deus, o que está acontecendo? E os inimigos se enfurecendo. Não, deixa eu te dizer uma coisa, na verdade os inimigos estão querendo tragar a ovelha, mas eles não podem tragar a ovelha, porque enquanto a ovelha está se banqueteando nessa abundância de águas tranquilas e de uma mesa farta, o nosso pastor está cuidando de nós. Amém? Em nome de Jesus. Quando a gente sente essa segurança, a gente não quer nem saber de fato qual é o sentimento, a sensação dos inimigos. Eu não me preocupo no que é que os inimigos se estão achando bom, se estão achando ruim. Não é isso que deve ocupar nosso pensamento. O que deve ocupar nosso pensamento é: eu estou numa mesa farta, eu estou provando das águas de descanso, eu estou no ambiente do cuidado de Deus, e isso para mim basta. Amém? E isso para mim é suficiente, em nome de Jesus. Versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, queridos? Então, esse é o salmo de hoje que nós trabalhamos. Espero que você tenha sido edificado. Assista mais vezes, entenda o cuidado de Deus para você e para sua casa, entenda o cuidado de Deus para a sua família, como Ele cuida de você como um grande pastor. Quando você tiver essa certeza, essa convicção, vai ficar mais fácil para você viver isso e para você ensinar isso para os seus discípulos e para você pregar isso para as pessoas que estão com tanto medo ao longo desses dias. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Me seguirão por todo sempre a sua casa, meu lugar de habitação.
eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam e me protegem. Quando o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, de nada sinto falta, porque tu estás comigo e a tua presença me basta, a tua presença me basta. Eu prefiro estar na tempestade se ali o Senhor estiver. Eu prefiro estar numa cova cercado de inimigos se ali o Senhor estiver. Eu prefiro enfrentar gigantes, porque se ali o Senhor estiver, eles cairão. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não sinto falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não temerei. O Senhor é o meu pastor, nele eu não tenho falta. O Senhor é o meu pastor, não temerei, não Amém, que palavra tremenda, maravilhosa, né, gente? Eu sei que algo que pode contribuir mais para essa palavra ser mais tremenda na sua vida é você também lançar o seu dízimo e a sua oferta, a sua semente de gratidão, a sua semente de um coração grato pelo que o Senhor tem feito na sua vida, né? Como está lá em Salmos 23. Deus é o teu pastor, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Então, quando você lança a sua semente, você está dizendo, Deus, muito obrigado pela sua provisão. Então, eu vou estar colocando aí na sua tela os dados bancários da conta para depósito do seu dízimo, da sua oferta. Não deixe de participar, isso é muito importante, porque você está dizendo, Senhor, muito obrigado pela sua proteção e a sua provisão, mesmo em uma situação de dificuldade, mesmo em meio à crise, o Senhor tem feito coisas maravilhosas, tremendas na minha vida, e eu creio que isso também está acontecendo na sua vida também. Então, vamos realmente lançar essa oferta, esse dízimo maravilhoso de gratidão ao Senhor, amém? Pessoal, a gente já está acabando, felizmente, mas não se preocupa, hoje à noite também tem culto presencial e online, e vai ser muito bom estar junto de vocês de novo, tá? Então, pessoal, eu agradeço por você estar aqui assistindo a gente hoje, que Deus abençoe você, que Ele possa proteger a sua vida, a sua família, que você tenha uma semana abençoada, tremenda, que você possa viver o melhor de Deus, amém? Que Deus abençoe você, a gente se vê no próximo domingo. Faço o possível por aqui. Pra lá desses montes existe o sol. Vou caminhando, levando meus sonhos, sempre em frente. As pedras não vão me parar. É Deus que me faz forte. Com Ele eu vou chegar. Faço o possível por
pedras não vão me parar. É Deus que me faz forte, com Ele eu vou chegar. Nada a temer, se meu Deus é quem me guia, Ele vai na frente, nada a me preocupar. Se Ele sabe bem o que é melhor pra mim, nele confio, minha vida, meus sonhos. Nada a temer, se meu Deus é quem me guia, Ele vai na frente, nada a me preocupar. Se Ele sabe bem o que é melhor pra mim, nele confio, minha vida, meus sonhos e tudo. Nada a temer, se meu Deus é quem me guia, Ele vai na frente, nada a me preocupar. Se Ele sabe bem o que é melhor pra mim, nele confio.